Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre o novo contratado do Vasco da Gama, o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, de nível de seleção brasileira, foi anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama. Seja bem-vindo, Carlos Cuesta. Chega com status de titular aqui no Vasco, né? Vai ser aí o xerifão da zaga vascaína. E do outro lado, a gente tem que ver, né, quem vai ser a dupla ideal, né, para o Carlos Cuesta. Se vai ser aí o Robert Renan ou o Lucas Freitas aí, né? Só o tempo vai dizer. Até porque Robert Renan ficou 3 meses parado, né? A gente vai falar aqui também sobre essa fala aí do Diniz, né? Que o Robert Renan tá fora de forma. E também aí outros jogadores do Vasco, né, que foram contratados. No caso aí do Matheus França também é outro jogador que ficou cerca de meses aí, né, parado, veio de lesão. A gente vai falar sobre esses assuntos, até porque a fala do Ademar na coletiva foi de que iria trazer jogadores aptos para jogar, né? E a gente vê aí que, no caso, não é isso que está acontecendo, né? Contratou jogadores aí que não estavam jogando, né? A gente vai falar muito sobre esse assunto. Só que, antes de qualquer coisa, né, não quero vir aqui criticar o Ademar, até porque em menos de 3 meses de trabalho, ele já fez aí mais do que o Felipe e o próprio presidente do Vasco aí, né? Em mais de 1 ano de Vasco. E antes de comentar sobre o novo contratado do Vasco da Gama, Carlos Cuesta, eu peço aquela colaboração, dá aquele like, compartilhe o vídeo para aumentar nosso alcance aqui na plataforma. E se inscreve se você não é inscrito, beleza? Então vamos começar aqui falando, né, sobre o Cuesta, zagueiro colombiano que o Vasco contratou. As negociações aí passaram de mais de 20 dias aí, né? O Ademar ali, né, negociando, fazendo de tudo para trazer o Cuesta para o Vasco da Gama, né? O Spartak Moscou da Rússia atravessou o Vasco, ofereceu aí um salário astronômico, né, para o Cuesta, mais de R$1,5 milhão de reais aí, né? Cuesta, a princípio ia para o Spartak, né? Proposta muito boa, 8 milhões no ato. O Galatasaray da Turquia, clube que detinha aí os direitos, né? Que detém, né, os direitos do Cuesta, iria receber 8 milhões no ato do Spartak de Moscou, da Rússia. E o jogador iria receber um salário aí astronômico, né? R$1,5 milhão aí, ou até mais, em reais, né? No caso aí, se fosse em euros, seria aí algo em torno aí de mais de 400 mil euros aí, que o Spartak tinha oferecido aí mais ou menos aí pro Cuesta. Só que chegou na hora, o Spartak de Moscou deu para trás, né? Inclusive tem informações que o Galatasaray vai até fazer aí, né, uma queixa na FIFA, vai reclamar, porque isso não é coisa que se faz, né? O Spartak de Moscou fez uma propaganda enganosa, né, para o clube turco, o Galatasaray. E após as negociações aí terem dado errado, né? Ainda bem que deu errado, porque senão a gente estava frito. Até porque outros zagueiros aí que o Vasco iria trazer. Até melou na situação aí do Nathan Silva. O Pumas quis liberar, mas o Vasco tinha que pagar à vista. E por conta disso a situação não foi para frente. Já outros zagueiros aí, né? Chancel Memba, que está livre no mercado, não interessou a diretoria. O Vitor Tormena, um jogador caro, que também joga na Rússia, né, no Krasnodar. Vasco nem abriu negociações com esse jogador. O Joaquim, que joga no Tigres do México, se lesionou. Então muitas coisas aí acabaram dando errado, né? E por conta disso, o Vasco iria se atrasar legal se fosse atrás de outros zagueiros, né?
E tem informação que o Vasco vai tentar sim um outro zagueiro, né? A janela fecha hoje, a janela europeia. Só que para jogadores que têm contratos, né? No caso, jogadores que ficarem livres, o Vasco ainda pode trazer aí mais um zagueiro. E tem informações que o Vasco vai sim atrás de mais um zagueiro que jogue pelo lado direito. E no caso, um jogador para vir com status de disputar vaga, né? Não vai ser um jogador para vir com status de titular. Então, presta atenção aí para vocês não acharem que vai vir mais um zagueiro do nível do Carlos Cuesta. Esse jogador foi anunciado ontem, né, pelo Vasco da Gama de forma oficial. E a negociação do Carlos Cuesta para vir jogar no Vasco, o Ademar fez aí a negociação por empréstimo. O Vasco vai pagar 750 mil euros por 6 meses de empréstimo do Carlos Cuesta. E se o Vasco querer renovar a opção do empréstimo por mais 6 meses, aí vai pagar cerca de 1.250.000 euros. E só de empréstimo aí vai ser cerca de 2 milhões de reais aí, né? Mas essa primeira parcela aí de 750 mil euros, o Vasco já vai pagar, né? De forma imediata, até porque o jogador já veio, é reforço do Vasco. E passou 6 meses, caso o Cuesta der certo aqui no Vasco da Gama, né? Eu acredito muito nesse zagueiro, um zagueiro de nível de seleção colombiana, né? Jogou aí a final contra a Argentina. Inclusive, algumas pessoas aí criticam ele, né? Num gol do Lautaro. Mas, enfim, isso aí já é papo para outro debate. É um jogador que não caiu de paraquedas aqui no Vasco, né? Um jogador que, muito novo, saiu do Atlético Nacional como uma promessa. Foi para o Genk da Bélgica. E lá ele foi praticamente ídolo, né, do time belga. Mais de 180 jogos. Fez aí 4 gols, deu assistência. Então, é um zagueiro aí de muita qualidade, né, que despontou interesse da equipe turca do Galatasaray, que fez aí um investimento de mais de 8 milhões de reais, né, o mesmo valor que o Galatasaray está vendendo para o Vasco da Gama, né? Só que lá no Galatasaray ele não deu certo, né? Tem informação que ele falhou em um jogo muito importante lá no Galatasaray, e com isso acabou se queimando, né, com a torcida do Galatasaray, né? Foi perdendo espaço e por isso está sendo negociado aí, né? E veio jogar aqui no Vasco. E a situação do empréstimo, né? De um ano aí, né? Um ano por 2 milhões de euros, né? 6 meses por 750 mil euros, mais, caso aí o Vasco for renovar mais 6 meses, 1.250.000 euros. Algo em torno aí de 2 milhões aí por um ano. 2 milhões de euros por um ano, né? E depois mais 5 milhões e bordoada, né? Mais 5 milhões e alguma coisa aí, que vai inteirar aí cerca de 8 milhões de euros, né? Caso o Vasco querer contratar o Carlos Cuesta em definitivo. Enquanto isso, se caso nesses 6 meses aí, né? Espero que não, mas caso o Carlos Cuesta não der certo, o Vasco pode até mesmo aí, né? Não ativar, né, a opção automática de renovar por mais 6 meses aí, né, por 1.250.000, né, euros, 1,5 milhão nessa faixa aí, porque para bater aí os 8 milhões, né, de repente eu estou equivocado aqui falando que é 1.250.000 euros, pode ser 1,5 milhão de euros aí, né, mais 750.000, né, que o Vasco já pagou de imediato para ele jogar 6 meses aqui no Vasco, né? E começa a contar a partir desse momento que ele assinar com o Vasco, né? Hoje tem a apresentação do jogador Carlos Cuesta, vai ser apresentado aqui no Vasco da Gama, né?
E vai ter a coletiva aí, se eu não me engano, essa coletiva vai ser mais ou menos aí na hora do almoço. Ali entre meio-dia até 2 horas da tarde deve acontecer essa coletiva. E como citei, Carlos Cuesta chega aqui com status de titular, né? Joga pelo lado direito, um jogador que tem uma boa impulsão, né? Um jogador que tem um bom contato físico, velocidade, todas as características aí que o Diniz gosta, né? É um zagueiro de 1,79 m, um zagueiro baixo, mas se ele tiver uma boa impulsão, acredito que o tamanho dele não vai ser problema, né? O Vasco já teve aí diversos zagueiros de muita qualidade, né? Zagueiros aí baixos, que foram ídolos, né, no Vasco da Gama, como Mauro Galvão, entre outros zagueiros, né? Então, vamos torcer para dar tudo certo aí. Carlos Cuesta aqui no Vasco da Gama resolveu o problema, né, que o Vasco tem. E agora a gente vai entrar em outro ponto aqui, né? Porque o Vasco contratou também o Robert Renan, contratou Matheus França, contratou também Thiago Mendes. Vale ressaltar, foi o primeiro jogador contratado nessa janela. E contratou também Carlos Andrés Gomes, o Barros também, né, entrando nesse bolo aí. O Vasco fez de tudo para ele voltar a jogar, né, aqui no Vasco da Gama. O América Mineiro até tentou atrapalhar, né, falando que iria cobrar multa. O Ademar conseguiu, através aí de uma situação de outro jogador, né, que o Vasco tinha opção de compra. O América Mineiro vendeu lá para fora e o Ademar também. Essa negociação aí foi muito inteligente, né? Falou que poderia muito bem também multar o América Mineiro, porque o Vasco tinha opção de comprar esse jogador que era do América Mineiro. O América Mineiro não cumpriu aí o trato e vendeu o jogador. Então, com isso, não iria pagar a multa do Barros, para o Barros voltar de forma antecipada, né? Não terminar o seu empréstimo, né, até o fim com o América e voltar de forma antecipada para o Vasco da Gama. E enfim, esses jogadores que o Vasco contratou, né, o Ademar, antes de começar, né, fazer as contratações, falou que só iria contratar jogadores para o Vasco da Gama nessa janela, jogadores que tivessem apto para jogar, né, jogadores que viria, né, para jogar de forma imediata, jogadores com uma preparação ali, né, na risca, jogadores bem fisicamente, né, só iria vir botar a camisa e jogar. Essa foi a fala do Ademar, né, na coletiva. Então a gente tem que vir aqui e também questionar, né, o porquê o Ademar contratou o Robert Renan, que ficou 3 meses sem jogar, né, lá no Zenit. E no caso, o porquê o Ademar contratou Carlos Andrés Gomes, que também ficou cerca de 3 meses, 2-3 meses também, né, sem jogar pela equipe do Lille, né, da França. E do Lille não, do Rennes, né, o Carlos Andrés Gomes veio do Rennes, perdão. E o porquê o Matheus França também foi contratado e estava aí cerca de... Até estava treinando, né, no Crystal Palace, veio de lesão. Vou até dar um desconto na situação aí do Matheus França. E o Thiago Mendes também, que é o outro, que já chegou no Vasco aí já tem mais de um mês e ainda não conseguiu aí adquirir sua forma física, né? Um jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e recebe mais de R$1 milhão aí por mês. Então a gente começa a questionar, né? E o próprio Cuesta, que vai ser anunciado hoje, também está um bom tempo sem jogar, né, pelo Galatasaray da Turquia. Então, eu acho que nessa aí o Ademar errou, né? Até porque ele está trazendo aí bons jogadores, né? Na minha opinião, jogadores com um nível altíssimo, né? Tirando o Robert Renan, que para mim é uma aposta, o Matheus França, um ótimo jogador, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gomes, o Thiago Mendes também, um jogador que tem um nível altíssimo, só que está fora de forma, não está legal.
Matheus França nessa partida contra o Sport Recife, quando ele entrou ali, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o cara não aguentou, cara, jogar 10 minutos ali. No contra-ataque que o Ryan tocou para ele ali, né? Fazer o gol. Se ele tivesse bem fisicamente, eu tenho certeza que ele iria chegar o mais perto possível da área ali, né? E fazer o gol e matar o jogo ali contra o Sport, né? Mas acabou que ele não teve fôlego, né? O jogador tá fora de forma e tem informações aí que ele está acima do peso. Então, a gente está questionando aqui, né, o Ademar, até porque ele teve aí no caso, uma narrativa, né? Uma narrativa que iria trazer jogadores aptos para jogar de imediato, e não foi isso que aconteceu, né? Trouxe jogadores aí que estavam, né, encostados, alguns, né, no caso, em seus clubes, como no caso aí do Carlos Cuesta, que é um ótimo jogador de nível de seleção. Não estou aqui falando mal do jogador, né, mas o jogador não estava sendo utilizado pelo Galatasaray. O Matheus França vindo de lesão, Robert Renan, quase 3 meses sem jogar pelo Zenit. Veio de empréstimo, né, do time da Arábia Saudita, o Al-Shabaab. E lá o nível do futebol é totalmente diferente, né, comparando aqui com o futebol brasileiro, que é um futebol que tem aí, né, um nível altíssimo em quesito aí de correria, em quesito de técnica também, né, claro, e também tem muito contato físico, né. Então, para você jogar no futebol brasileiro e você sobressair, você tem que estar com seu nível técnico em alta, né, seu preparo físico também em alta, senão você não consegue performar. Essa é a minha opinião. Já no caso aí do Carlos Andrés Gomes, jogador também, não estava entrando nos jogos do Rennes, né? Mas esse eu ainda acho que tá ainda com a forma física até melhor, né, do que no caso do Matheus França e do Robert Renan. E veremos aí, né, o Carlos Cuesta. E esses dias aí, né, da pausa aí para a data FIFA, vai ser importantíssimo, né, para esses jogadores aí conseguirem aprimorar a parte física, né, porque a situação não é fácil, não, Vasco da Gama, após esses 9 dias aí, né, de data FIFA, vai ter aí uma pedreira, né, vai ter a decisão da Copa do Brasil contra o Botafogo lá no Engenhão, gramado sintético e tudo mais. Vai ser um jogo aí muito decisivo, né? E espero que esses jogadores aí do Vasco que foram contratados, né, estejam todos à disposição aí do técnico Fernando Diniz. E é isso, torcedor, não vou ficar me alongando muito, mas a gente tem que questionar, né? A gente não pode ficar passando pano para no caso aí, né, algumas coisas que vem acontecendo, principalmente essa narrativa aí do Ademar, né? Isso aí, na minha opinião, ele deixou a desejar, né? Não precisava ele fazer essa narrativa, né, de que iria trazer jogadores para jogar de imediato, né? E no caso não foi isso que aconteceu. E no caso, mais uma vez, parabenizo ele, porque a janela do Vasco teve aí um saldo muito positivo. Jogadores de seleção aí chegaram, né? Jogadores que vão elevar o nível técnico do time. E a gente critica, mas também a gente parabeniza aqui, né, quando tá fazendo um bom trabalho. E não vai parar por aí, né? Vai chegar ao menos aí mais um reforço. E veremos, né? Veremos aí, vamos aguardar. Saindo informações, a gente traz aqui para vocês no canal, beleza? Fiquem com Deus aí. Saudação vascaíno. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final.